Olha só que eu tô lendo aqui A Coitada da Dona Elisa. Um conto muito legal aqui que se chama O Arroto de Dona Elisa, que está aqui nesse livro de contos de Mia Couto, Na Berba de Nenhuma Estrada. É um livro de contos, de textos curtos que ele publicou ao longo dos anos em jornais, em revistas. E aqui ele fez essa coletânea de contos. Eu estou aqui lendo sobre a Dona Elisa. Coitada, uma velha gorda. A história é narrada por um menino, uma criança, não se sabe o nome nem sua idade. Ele fala de uma Dona Elisa, uma mulher bem gorda que tem lá na cidade dele. E ela mora no final da rua, lá no final do bairro. E ele diz que toda tarde de sábado é costume dos moradores daquela rua, pelo menos das crianças, de irem lá na casa dessa mulher para verem o arroto da Dona Elisa. Toda tarde a família dela dava um almoço super farto para ela, que aqui diz que era mantimento pesado de infartar quartel. Pense no quanto essa mulher não comia. Olha o que ela comia. O cardápio sempre o mesmo. Caril de raia empapado em mandioca e farinha de milho. Valei-me Jesus Cristo. Essa mulher comia horrores todo sábado e sentava no meio do pátio, porque as crianças da rua vinham, do bairro vinham, davam moedinha para os sobrinhos dessa mulher, Dona Elisa, para poder entrar na casa e sentar ao redor dela para ver o grande momento, o arroto da Dona Elisa. Pense, aqui diz que ela tinha o queixo triplo. Pense o tamanho dessa mulher. Olha só, ele dizia dela... Olha só o que falavam do esperado arroto dela. Olha a descrição do arroto da mulher. Aquilo era erupção provinda dos magmas, um vulcão que se adensava, como comboio que vem aflorando das vísceras do próprio planeta. Por um instante se acreditava num final total, o apocalipse. Pense nesse arroto de estrondar o mundo. Esse conto é interessante porque ele já começa trazendo um certo humor, um pouco de humor, mas olha só uma coisa bem interessante que ele coloca aqui, como sempre, Mia Couto sempre coloca a presença de um estrangeiro na história. A criança disse que não foi sozinho, dessa vez ele levou com ele um estrangeiro que tinha ido para lá, para a cidade deles, estudar aquela gente, estudar os seus costumes, estudar os seus usos, foi observar ele. Aqui não fala quem é, só diz que é um doutor, um estudioso, que foi estudar os costumes, estudar aquelas pessoas. E ele levou esse homem estrangeiro junto com ele. Só que aí, quando eles já estavam lá sentados para assistir o arroto da mulher, ela não conseguiu arrotar, ela começou a chorar. E aí levaram ela para dentro. Um fato interessantíssimo, nossa, mais importante que eu não falei. Na entrada da casa dela, no pátio, tem uma pedra. E nessa pedra tem uma pegada antiga. Então, é esse final aqui, em que a mulher, quando vê o estrangeiro, começa a chorar e fica incomodada, ela pede que ele se aproxime e que ele coloque o pé naquela pegada. Fica parecendo que ela acha que ele é o dono da pegada ou é alguém que ela acha que fosse, que ela achava que fosse. Ele tira o sapato, não entende nada, mas ele vai e obedece. Ele tira o sapato, põe o pé na pegada, a pegada não é dele. E aqui diz que ela pede para ele se chegar perto. Ela olha para ele assim, dá uma cheiradinha assim no pescoço dele e tal, olha e diz, não é ele. Ela diz com um tom muito triste, como se ela estivesse esperando que ele fosse um tal falecido que era o dono da certa pegada. E aí então ela se endireita em seu assento. E aí as pessoas pensam que ela vai arrotar. E grita o sobrinho, ela vai arrotar! Todo mundo corre, todo mundo vem ver o que é. O que ela vai fazer? De repente ela solta, ao invés de um arroto, um fiozinho de voz como se fosse um passarinho. E aí esse sopro foi sua última exibição. A mulher morreu, gente. Aí o sobrinho dela devolveu moeda para todo mundo e se desculpou com a seguinte observação. Esses barulhos sempre foram seu peito desmoronando.
Então, Dona Elisa, ela sofria de amores. Então, ela se permitia engordar daquele jeito. Ela era uma gorda que se entregou àquela condição, porque, na verdade, ela sofria por um amor que já tinha morrido. E aqui, então, diz, Dona Elisa, afinal, não era caso de ciências, nem geologia, nem humanologia a entenderiam. Seu único fenômeno era o amor, a ausência da paixão, e a pegada que cada tarde de sábado se saltava da pedra e caminhava pelo peito de Elisa. Essa era a única razão do estrondo, a pedra se soltando da pedra, o enterrado passo regressando a este lado da vida. Então aquele passo, aquela pegada era de alguém que ela amava, e de repente ela viu naquele estrangeiro, ou o amor dela era alguém de fora, era um estrangeiro também. Ela viu naquele homem, naquele estrangeiro, uma pessoa parecida com o seu amado. Então é uma história bonita, bonita entre aspas, né? Que começa com humor, com certo humor, uma certa graça, mas que no final ela é triste, porque termina com a morte da Dona Elisa e a gente descobre o verdadeiro motivo desses arrotos dela e dessa condição dela, de uma pessoa obesa. Na verdade, ela estava afundada numa triste decepção e numa profunda depressão. Então é isso. Esse livro, Na Berma de Nenhuma Estrada e Outros Contos, é um livro de contos muito interessante. Eu comecei a ler agora e quis compartilhar esse conto legal da Dona Elisa. Beijos. Boa noite.